Que os nossos irmãos protetores possam estar conosco, nos auxiliando na compreensão e no entendimento das lições da carta. Que assim seja. Então hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do mecanismo de fuga do ego, né? Hoje nós iremos ver o deslocamento. Semana passada vimos compensação. Depois que a gente vê cada um deles, a gente vai frisar algum aspecto principal para que fique mais ou menos distinto bem as características. Porque, inclusive, se aproxima um pouco cada um deles, viu? Quando nós formos ver hoje o deslocamento, nós iremos ver que se aproxima um pouco, mas há umas distinções bem adequadas. Mas antes, vamos ver aqui no livro Vinha de Luz, capítulo 5, introdução para o nosso estudo de hoje. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Toda a preparação é necessária. É indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Vamos aqui fazer algumas ponderações para aprofundar o conteúdo do que Emmanuel aqui nos traz, que a princípio parece contraditório, ou pelo menos chama muito a atenção quando ele diz o seguinte: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Vejam que coisa. Serviço de redenção de si mesmo, redenção significa libertação. Ele está dizendo que para que a gente trabalhe a liberdade nos padrões do Evangelho, nós iremos precisar de coragem. Por que será isso? Coragem para querer se libertar, sim, e precisa muita coragem. Porque ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós estabelecemos as algemas de cadeia e prisão, com os condicionamentos, com os vícios, com os instintos que estão bem estendidos no nosso inconsciente e que nos prende os esforços evolutivos. Então, quando Emmanuel diz que é preciso coragem, pode ter certeza, é preciso coragem, porque facilmente a gente se deixa voltar para aquilo que já nos habituamos, que é uma vida medíocre, uma vida com poucos ideais de realização e os hábitos comuns à maioria das criaturas humanas. Para superar os condicionamentos, os quais o mundo materialista e imediatista que a gente vive dão amplo valor, não é fácil. A gente estará lutando não só contra as tendências estabelecidas no nosso ego no passado, como estaremos lutando dentro do quadro geral da sociedade materialista em que a gente vive. Bote coragem nisso. E é por isso que a gente está aqui nesse estudo e vamos ver aqui algumas pontes desse texto de Emmanuel com essas armadilhas do ego que nós estamos trabalhando. E Emmanuel continua dizendo: nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. Por quê? Qualquer criatura humana só conseguirá superar os apegos, os condicionamentos, os hábitos da treva que a gente traz do passado, através das armaduras da fé. Por quê? Porque realmente, na busca de valores novos, na estrutura da realidade espiritual, nós temos que ter todas as possibilidades de convicção, de fé bem estabelecidas, porque senão
A tendência nossa é voltar, é ir para trás, é ter quedas morais, é ter desvios de objetivos da nossa encarnação, facilmente. Por isso Emmanuel diz: nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombros sob tempestades. E continuando: o caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Vamos analisar essa frase. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Ora, Jesus já havia dito: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não há como, no mundo de provas e expiações, trazendo uma carga de crimes, de erros e de vícios do passado, nós não termos, em variados momentos de nossa vida, o caminhar sob espinhos. E Emmanuel continua dizendo: toda a preparação é necessária. É indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Vamos analisar só essas duas últimas frases. Toda a preparação é necessária. Por exemplo, essa que nós estamos tendo aqui agora, nesse momento. Nos momentos de bonança, de possibilidades de estudo, de autoconhecimento, de despertamento dos valores espirituais em nossa vida, tudo isso representa preparação indispensável para que a gente vença essa batalha e consiga deixar que o self, o eu profundo, o si, comande o barco da nossa existência para o êxito ao qual a gente se comprometeu antes da encarnação atual. É indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Por quê? Analisar dentro da ótica da psicologia de Joana de Ângeles que a gente está estudando aqui. É indispensável revestir-se nossa alma de caridade. Ora, é a vivência sublime da caridade, aquela na qual nós não mantemos expectativa nenhuma de retribuição, que é o dar com a mão direita sem que a esquerda saiba, da forma mais plena possível. Quando isso a gente consegue, nós estamos, nos momentos em que isso é realizado, fortalecendo o nosso self, o nosso eu profundo, ajudando a que os valores profundos da espiritualidade ganhem peso na nossa vida. Todo esforço e prática da caridade, em qualquer aspecto, a caridade assistencial, a caridade da palavra, a caridade da renúncia, a caridade do silêncio também, toda vivência autêntica da caridade significa fortalecimento espiritual nosso e condição indispensável para que a gente consiga a redenção de si mesmo. Porque é por isso que, entre outros aspectos bem profundos da missão do Cristo, isso é bem colocado no Evangelho, Cristo veio o quê? Nos libertar, nos salvar. Salvar, como Emmanuel contextualiza muito bem naquele livro Palavras de Vida Eterna, salvar é libertar-se, é promover redenção. Esse foi e é o objetivo maior da vinda dos grandes missionários à humanidade, dos quais o maior de todos é Jesus. Só que, como nós vimos nessa rápida interpretação, não é fácil. A gente habituou-se a ser escravo, a estar sob o domínio de condicionamentos e de vícios. A gente se acostumou a andar nas trevas e a luz, a princípio, ofusca. É preciso a preparação máxima e ideal possível para a adaptação agora à luz, que é o propósito maior do Evangelho do Cristo. Então nós hoje iremos
entrar no tema deslocamento, mecanismo de fuga do ego. Vamos ver aqui o primeiro slide para o deslocamento. Esses mecanismos de fuga do ego, que estão sendo vistos nesses encontros agora, eles representam, assim, em termos de síntese, todas as formas ilusórias, falsas e de conflitos que o nosso ego muitas vezes busca como meio de fuga, né? Então vamos ver aqui o deslocamento. Primeiro slide sobre o deslocamento. A consciência exerce sobre a pessoa um critério de censura, face ao discernimento em torno do que conhece, experiencia, sabendo como e quando se pode fazer algo de maneira que evite culpa. Quando surge um impulso que a censura da consciência proíbe, apresentar-se sem reservas, o ego produz um deslocamento. Deslocamento é o nosso assunto de hoje, principal, que nós vamos procurar ao máximo tirar dúvidas e esclarecê-lo bem. Então, voltando aqui ao contexto inicial aqui para a gente entender o que é o deslocamento. A consciência de qualquer um de nós exerce um critério de censura, fácil discernimento, o uso da liberdade em termos de responsabilidade que a gente tem, em torno do que conhece e experiencia. Quando se pode fazer algo de maneira, sabendo, experiencia, sabendo como e quando se pode fazer algo de maneira que evite culpa. Quando surge um impulso que a censura da consciência proíbe, apresentar-se sem reserva, o ego produz um deslocamento. Vocês notaram bem como é a situação. A pessoa tomou uma certa atitude e essa atitude é condenada pela consciência da pessoa. E como mecanismo de fuga, o ego vai produzir um deslocamento. Vamos ver agora como é que se dá esse deslocamento. Quando se experimenta um sentimento de revolta ou de animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca para as reações de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Começamos a entender, né? E a gente vai se lembrar logo daquelas situações onde, por exemplo, a gente tem um chefe que às vezes por motivos insignificantes ou que não tem nada a ver, expressa um desequilíbrio emocional e comportamental que os subordinados têm que aguentar. E ali, na verdade, ele expressou um deslocamento. Algo que, por exemplo, pode ter acontecido na casa dele, nos relacionamentos fora ali do campo de trabalho, o deixou, de certa maneira, ressentido. E como ali ele não pôde, face à censura do ego, expressar a sua revolta, ele expressa naqueles coisas ou pessoas que tem que aguentar o debuxe daquilo que ele guardou dentro de si. Pois não, Clênia, uma intervenção ali de Clênia para animar o nosso estudo de hoje. No grau que nós nos encontramos, quando esse ego é atingido, e tem determinadas pessoas que não têm um conhecimento mais profundo da espiritualidade, que ela precisa, até para o equilíbrio dela, exteriorizar aquele sentimento que ela ficou com ele, de raiva, de revolta. E se ela extravasa de várias maneiras, né? Pode extravasar relatando um fato a outra pessoa. Geralmente ela se coloca no conflito, né? Geralmente se coloca como uma vítima. É verdade. Né?
Tem outras que, no momento, quebram realmente o objeto. Diz assim, é melhor quebrar o objeto que quebrar a cara do fulano. Porque se quebrar a cara do fulano, aí perde o direito. Aí quebrou o objeto. É verdade. Isso vai depender do grau de concentração de cada pessoa. Mas como desculpa. Certo. Se a pessoa tem um sentimento e não bota aquele sentimento para fora, aquilo posteriormente pode até causar doença naquela pessoa. Certo. Eu já ouvi esse comentário. É outra. Joga a pergunta para você. Veja só como é a coisa. Aonde o ego se faz presente, sempre soluções danosas. Se canaliza expressando contra coisas ou pessoas que não tem nada a ver, agiu errado e depois ele vai voltar a se sentir culpado porque aquelas pessoas não tinham nada a ver com a exteriorização neurótica dele. Se expressa contra quem o infringiu, também vai criar um clima de luta ou de briga que depois não resolve nada. Ou seja, toda vez que o nosso ego é atingido, ele vai gerar sofrimento. Se você é alvo de um deslocamento, gera sofrimento. Se você guarda para si, gera sofrimento também. É por isso que, como a gente sabe de conhecimento, nós vivemos numa sociedade doentia de pessoas infelizes. Porque as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de trabalhar o seu lado espiritual, o despertar da consciência sua em termos de equilíbrio, sempre vai estar em situações com pessoas ou em relacionamentos que não haverá como não surgirem atritos e situações infelizes. Só agora que a gente está tendo primeiro a oportunidade de conhecer o Espiritismo e agora de conhecer a psicologia espírita, nos é abrido caminhos e possibilidades para a gente sair dessa sociedade louca em termos de comportamento. Porque em termos de comportamento, lidar com pessoas materialistas, desarmonizadas e infelizes consigo mesma e manter a nossa paz e equilíbrio, a gente precisa encontrar caminhos, porque normalmente não sabíamos nem que existia. Agora é que a gente está começando a trabalhar à luz da psicologia espírita. Porque o hábito nosso, e possivelmente já de várias experiências, é ter dias terríveis. Situações onde pessoas no seu desequilíbrio não nos foi impossível evitar de absorver o nível de infelicidade que elas tinham e sofrer juntos. Então eu quero voltar a enfocar esse aspecto, Clênia. É que seja qual for a saída que a gente der, toda vez que o ego quer dominar e se impor, vai gerar situação de sofrimento. Quer usando o mecanismo de fuga, quer não usando e expressando o ressentimento, a mágoa ou a dor face o comportamento ou atitude de alguém e que a gente não quis ali guardar e reagiu de imediato. Então é isso que hoje a gente vai ter muitos slides que isso aqui vai aprofundar e esmiuçar bem as circunstâncias. E claro, e as saídas ideais. Porque a saída ideal sempre será qual? A preservação da harmonia nossa, o fortalecimento do nosso self, do nosso eu profundo e a percepção cada vez mais afinada do ego dominador, para a gente deixar de estar sendo tão vítima de si mesmo. Porque nessas situações é como se a gente fosse vítima da gente mesmo, quando o ego toma conta. Então esse slide ainda nos diz o seguinte: o ego desloca-se para reações de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Vejam como se dá a questão. Mesmo quando usa objetos materiais, depois não deixa de se sentir arrependido por ter até a possibilidade de prejuízos materiais. Quando volta o equilíbrio,
e a consciência se estabiliza e dentro da pessoa algo diz, mas como é que tu pudesse ter feito isso? Às vezes há pessoas que com uma raiva dá um murro em algum objeto, em alguma coisa que depois se fere. E depois que passa aquele estado de raiva intensa, fica realmente dizendo, mas que besteira eu fiz. Não resolveu nada. E aí outros dizem, e se guardasse dentro de si? Era outro problema. Era outro problema. Porque não deixa de a raiva guardada dentro de si ou o ressentimento gerar perturbações orgânicas, emocionais na pessoa. Então, nem uma coisa nem outra. Na antiga arena romana, ou nos atuais ringues de boxe, se traduzem esses sentimentos recalcados contra a vítima momentânea, deslocando a fúria oculta que se mantém contra outrem nesse ser desamparado. Subconscientemente, a pessoa que apoia o dominador e pede-lhe para extinguir e conter dor, mantém a hostilidade que reprime, impossibilitada pelas convenções sociais de exteriorizá-la. Então aqui a coisa ganha um ponto ainda mais sutil, de canalização, de deslocamento desse ego, e nos chama a atenção para aqueles que gostam das lutas de boxe ou dos atuais o quê? MMA, né? Então, muitas vezes ali se envolve em querer que um dos adversários bata no outro, e ali está uma questão de deslocamento do ego. Sutil, mas está ali presente. E toda oportunidade ou situação onde o nosso ego se impõe significa prejuízo para a nossa espiritualidade, estabelecimento de conflitos e de certos níveis de infelicidade interna, porque quando a pessoa está ali naquele envolvimento emocional, algo dentro dela não anda bem, e por isso está usando aquela válvula de escape, de canalização. Essa é a situação. Essa questão, hoje eu assisti numa palestra de André Trigueiro, muito boa a palestra dele. Tu pode usar o... Ontem eu fiz uns 3 compartilhamentos de palestras de André Trigueiro, algumas inclusive ligadas à ecologia e alimentação vegetariana, que não tem nada a ver com o espiritismo, né? Só tem para variar um pouquinho. André Trigueiro, por sinal, é vegetariano e tem o livro Ecologia e Espiritismo. E para alguns espíritas que acham que vegetarianismo não tem nada a ver com ecologia, tem tudo. E todos os problemas ecológicos que está havendo aí tem a ver com, por exemplo, no Brasil, o aumento absurdo da pecuária e vários outros fatores indiretos que estão ligados a isso. Mas tem muito espírita que acha que não tem nada a ver e quer comer sua carninha do mesmo jeitinho, problema nenhum. Mas eu compartilhei umas palestras dele. Na palestra ele abordou essa questão do espiritismo com a ecologia, né? E tem um cientista contemporâneo de Allan Kardec, alemão, que ele foi por essa linha da ecologia, né? Tipo um missionário. Aí no decorrer da palestra dele eu achei interessante que ele falou sobre a ilha de Páscoa, né? Que é bem conhecida, aqueles topos que tem aquelas pedras bem grandes, que muita gente, e até pessoas que são estudiosas, alguns cientistas, dizem que são coisas de UFO, né? De extraterrestre. Exatamente, é verdade. E ele disse que não, que aquilo ali foram feitos por eles mesmos, utilizando tronco de árvores. Agora não era
de árvores. E lá tinha uma vasta floresta. Aí ele disse que dessa floresta foi quase extinta, por conta disso, para poder transportar aquelas pedras. E aquelas pedras significavam, quanto mais alta, era mais importante a família. Quer dizer, já era ali mostrando o orgulho, né? Exatamente. E que tinha que ser uma colocação que toda a civilização pudesse ver daquela região. Né? E por conta disso houve um desequilíbrio. Aí os animais, os predadores que viviam nessa floresta, né, ficaram sem ter a cadeia alimentar. O rio, que era para ele, não ficou mais. Quer dizer, foi extinto por esse comportamento do homem. E que a gente deveria usar aquilo como um exemplo. O que a gente está fazendo hoje com as nossas florestas, né? O desenvolvimento sustentável não é aplicado e tal. Aí elaborando isso aí eu lembrei que a gente continua muita coisa assim, um atraso muito assim, endurecido e persistente. E a gente agora, tem um exemplo, né? a gente espera que os espíritas sejam a vanguarda da renovação e do incentivo aos outros, por ter o conhecimento espiritual, inclusive, das causas geradoras dos problemas. O que, infelizmente, pode vir a acontecer é aqueles que não são espíritas se tornarem os vanguardas no movimento ecológico e outros, quando nós já tínhamos o conteúdo de conhecimento a respeito disso. E por não ter levado em consideração, né? Vamos aqui para mais um slide. A hostilidade da criatura leva a reagir sempre através de motivos reais ou imaginários. Um olhar, uma palavra mal posta, uma expressão destituída de mais profundo significado são suficientes para provocar um deslocamento ou uma atitude agressiva. Novamente aqui a análise vai se sutilizando, porque essa hostilidade da criatura pode levar a reagir através de motivos reais ou imaginários. Os motivos imaginários entram até naquela linha do ciúme desequilibrado, onde fica criando situações ou circunstâncias que não tem nada a ver com a realidade, e a pessoa passa a ter uma atitude hostil em relação àquilo que na verdade nem existe. E ali está havendo um deslocamento de quê? Do ego, né? de ela pelo menos naquela situação, em termos de espiritualidade equilibrada, a pessoa está tendo zero. O que está gritando dentro dela são os valores de desequilíbrio associado a um instinto de conservação, a um instinto de propriedade, e que expressa uma ação com bases irreais. Vamos ver aqui mais um slide. Face a essa postura, há uma tendência para camuflar os significados perturbadores da vida. Ao reprimi-los, adota-se um comportamento agradável para o ego. Esse mecanismo é de fácil identificação, pois que o ego procura uma vivência de qualquer acontecimento sem sentido para ocultar um grave problema que não deseja enfrentar conscientemente. Vamos analisar essa parte aí com mais delicadeza. Vejam só. Face a essa postura, há uma tendência para camuflar os significados perturbadores da vida. Porque a questão toda é a seguinte, isso a gente tem que ter muito bem claro. Ou a gente tem um posicionamento e uma postura perante a vida, de consciência de espiritualidade, de imortalidade, ou não há como, no mundo atrasado de provas e expiações, inúmeros conflitos não gritarem na nossa experiência diária a todo instante. E aí o que é que ocorre? Diante de tantas circunstâncias, o ego usa de 1000 artifícios. Aqui é citado uma tendência para camuflar os significados perturbadores da vida. Veja só, a pessoa face pequenas alfinetadas e problemas que ela tem no relacionamento até familiar,
ou no seu relacionamento afetivo, e aquilo ali é algo que, face à sua maneira ainda infantil de observar a vida e os valores espirituais, vai se acumulando dentro dela. Vai se acumulando. Até que aquilo grita. Quer dizer, quando são situações pequenas, ela camufla, dá a entender que não aconteceu nada, só que ficou lá dentro. E outra situação vem, se repete, vai acumulando. Vai camuflando, até que estoura. E quando estoura, o ego, novamente, se precisar, fará esse mecanismo de fuga, que não deixará de gerar conflitos, sentimento de culpa e infelicidade na pessoa. A questão toda, como a gente vê assim de uma forma mais generalizada, é: para que a gente não seja vítima desses mecanismos, a gente tem que estar de bem com a vida, né? Ter os conceitos espirituais bem atuantes em nós. Observar circunstâncias, às vezes difíceis de relacionamento, como oportunidade de aprendizagem. Curtir pessoas difíceis que são da família e não podem ser retiradas. Quando a gente diz assim, curtir, é porque ou você, diante das atitudes e comportamentos infelizes de um familiar, encontra meios de trabalhar aquilo de forma positiva, ou você estará aflito, porque em inúmeras situações você vai estar em desequilíbrio pelo comportamento daquele familiar. Analisar aqui só esse finalzinho aqui. Esse mecanismo é de fácil identificação, pois que o ego procura uma vivência de qualquer acontecimento sem sentido, para ocultar um grave problema que não deseja enfrentar conscientemente. Quantas vezes essa questão de algo que o ego a pessoa não quer enfrentar porque de algum modo vai gerar antipatia, vai gerar situações constrangedoras, e aquilo ficou armazenado e o ego vai ter que encontrar um meio de, entre aspas, estourar ou de canalizar. Tu ia dizendo o que, Clênia? Antes de passar para o outro? Então, bora adiantar aqui um pouco mais, para hoje a gente ver se chega a finalizar. Se finalizar esse tópico do deslocamento, a gente vai entrar no próximo, que será de projeção. Essa reação pode decorrer também de um ambiente hostil, no lar, onde a pessoa se acostumou a deslocar os sentimentos que cultivou, na convivência doméstica, e não deseja reconhecer como de natureza agressiva. Então, quantos de nós, ou quantas vezes, nós não já armazenamos esse tipo de situação, e podemos vir também, a não ser que os valores do eu profundo ou do self ganhem peso na nossa vida. Porque se não ganhar, as situações estarão vindo e estarão gerando os pontos de sufocação. Ora, não é por outras razões, e essa é uma das principais, que muitas pessoas que são espíritas, por exemplo, conhecem e sabem da imortalidade da alma, se esforçam na vivência da caridade, procuram estabelecer um clima de prece sempre que se sente necessário, e mesmo assim é vítima constante de certos níveis de infelicidade pessoal que alimenta. Essa infelicidade pessoal que alimenta está estruturada no ego, nos valores que ela trouxe do passado, nas circunstâncias atuais que ela não está conseguindo trabalhar adequadamente. Vai estar dentro daqueles dois tópicos que são bem estudados no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. As anteriores estruturadas
no inconsciente e as atuais na nossa imaturidade psicológica de lidar com as pessoas, com os fatos e de aproveitar substancialmente o que o Espiritismo já nos ofereceu. E aí são as causas atuais. Então é preciso, voltando aqui ao slide, aproveitarmos bem esses conteúdos de experiência na nossa encarnação, de tal modo que eles trabalhem positivamente para a nossa felicidade. Boa tarde. Então, vamos aqui ainda analisar aqui, citando um pouco esse slide que acabamos de ler. Oi? Alguns casos também podem decorrer de uma má criação do filho. Às vezes você fica muito, o pai ou a mãe, só lembra de um livro que eu li, eu não lembro qual foi, talvez você lembra, eu narrando, onde a mulher que pretendia reencarnar, ela teve um encontro com a mãe, né? E ela faz o pedido da mãe e diz assim, e só pede uma coisa, eu não sou seu brinquedo, não me trata como uma boneca, mais ou menos isso assim. Às vezes os pais enchem a criança de um poder dentro do lar que não deveria ser dado. Por exemplo, na minha família mesmo tem um caso que ela tem 3 filhos, mas a filha mais nova ela tem um poder dentro de casa que ela tem que ouvir todo mundo. Aí eu fico pensando, essa criança quando for mais tarde, ela tem que dar a vida, como é que ela vai reagir? Com esse ego super valorizado. Aí eu fico olhando assim, às vezes eu quero dizer alguma coisa, mas não há espaço e nem vou me meter, né? Porque cada um pensa como quer. Mas assim, eu fico pensando, às vezes o erro não está nem no passado, nem no que você está fazendo, mas no que as pessoas trazem para você durante a sua criação. Em verdade, levando em conta que a maioria que está encarnado na Terra, que é um mundo de provas e expiações, a maioria, somos espíritos ainda relativamente atrasados e vinculados a crimes, vícios e desequilíbrios emocionais, independente até da qualidade da educação que a gente vai receber na família, da continuidade de estudos na escola, no convívio social, a gente traz uma bagagem de infelicidade muito grande do passado. De certo modo, para ser alguém psicologicamente sadio, tem que ter a oportunidade de estar trabalhando a espiritualidade na pessoa num nível satisfatório. Porque o que existe, como é analisado nesses estudos de Joana de Ângeles, de sombras no nosso passado, é muito grande. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa teve toda uma estrutura adequada e ideal de educação no lar. Vai lidar numa escola desde a infância com uma classe, com vários colegas que trazem dentro de si níveis de infelicidade e de desequilíbrio bem intensos. Vai haver aquilo que hoje se fala muito dos bullying, né? Vai haver uma série de circunstâncias sociais e de conflitos que, para encontrar uma equalização ideal, só com o trabalho de espiritualização, que aqui eu quero bem distinguir, não é de espiritização, não é que a pessoa tem que se tornar espírita, ela tem que ter realmente com ela valores espirituais bem trabalhados, para que ela faça com que prevaleça sobre os valores materiais de uma sociedade imediatista, hedonista e que é voltada para conflitos e sofrimento, como é a que a gente vive. Vamos continuar aqui com mais um slide. Somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação consciente do seu self, sem disfarce do ego, não deslocando reações para outrem e lutando contra as perturbações psicológicas. É esse ponto que aqui a gente vai começar a ver as soluções ideais
para não sermos vítima desse tipo de fuga do ego, que é o deslocamento que nós estamos trabalhando. Então, vejamos bem aqui, analisando os pontos. Somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação consciente do seu ser. Isso é assim, vejam só. Antes de nós estarmos aqui trabalhando o si profundo, ou o eu profundo, ou o self na visão psicológica de Joana de Ângeles, a gente achava que era a persona, o ego, essa estrutura psíquica com a qual a gente se apresenta na atual experiência encarnatória. E se identificando com ela, não havia como percebermos fugas e instrumentos de suplício que o nosso ego vive a toda hora nos impondo. Então, diante de situações profundamente difíceis de trabalhar na nossa existência humana, veja, eu vou dizer a vocês algumas, inclusive algumas que até eu já passei. Vocês vejam, por exemplo, frustração por traição ou fuga, ou seja lá o que for, de relacionamentos afetivos estáveis. Perda de entes queridos de forma súbita. Esses tipos de situações que são profundamente dolorosas, para quem ainda se projeta no ego, sabe o que é que ocorre com ele? Ele pode ser espírita ou não espírita, ele está aflito. Porque nessas horas, valores de aquisição religiosa, sabe para onde vão? Ladeira abaixo. Ou ele abre possibilidades para o trabalho da espiritualidade do bem, ou esse trabalho que a gente está aqui estabelecendo de psicologia de Joana de Ângeles, aonde ele começa a não se perceber como sendo esse ego, essa persona, e começa a trabalhar um nível mais profundo de consciência nele, que é o self. Ou ele faz isso, ou não tem religião que dê base para ele. Ele pode entrar numa depressão, ele pode entrar às vezes até numa fuga absurda, porque exemplo, um estado avançado de depressão é quase que um suicídio indireto. É a pessoa que, por exemplo, face a não ter tido elementos de sustentação para enfrentar uma dor emocional forte, entra em depressão, não deixa de ser uma maneira indireta de suicídio, no qual ela foge do convívio social, da realidade que está e não quer mais interagir com as coisas. Então veja, para superar essas situações que vez ou outra ocorrem na experiência humana, só trabalhando os valores profundos da espiritualidade. Então, quando aqui diz somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação consciente do seu self, vamos analisar ainda esse ponto aqui, aceitação consciente do seu self. Porque vejam, a aceitação consciente do seu self só é possibilitado quando a pessoa começa, através da meditação, da reflexão, a perceber que ele é algo além do ego e da personalidade que ele está atualmente se apresentando. Para as pessoas que, como se diz popularmente, têm um ego forte, o self dela nem existe. O eu profundo está sabotado. Ela acha que é aquela pessoa, e quando ela desencarnar, ela continuará sendo aquela pessoa. E outros acham que ainda vão ser, quando reencarnar, a mesma pessoa. E aí tem alguns que, quando se levanta a hipótese de que ele pode vir no sexo diferenciado, ele se aflige com a reencarnação. Porque, por exemplo, tem alguns homens, também não deixa de ser, também algumas mulheres, porque hoje é em qualquer área, de se identificarem muito com aquele tipo de posicionamento de vida e dizer, eu vou querer reencarnar sempre homem. O outro vai dizer, vou querer reencarnar sempre mulher. Como se a estrutura
de personalidade que atualmente ele se identifica totalmente nela. E realmente, nesse sentido, o eu profundo está subjugado. E situações graves e dolorosas na área emocional ou afetiva poderão derrubar completamente a pessoa e deixar ela embaixo. Vamos continuar a entender mais isso. Opa! Ó, aqui a gente já vai entrar em projeção. Então, o último slide sobre deslocamento foi esse aí. Alguém tem aqui alguma pergunta? Porque senão nós iremos entrar no outro aspecto que é de projeção. À vontade. A gente sabe que a depressão hoje, pela Organização Mundial da Saúde, é uma das doenças que está com maior evidência. E a questão do suicídio, na Organização também Mundial de Saúde, a quantidade de pessoas que se suicidam está na faixa de 800 mil anos. Quer dizer, um acréscimo muito grande. E diz que não dá mal até crianças, como a gente viu também aquele negócio da Maria Azul na internet, induzindo ao suicídio. E que essa depressão que ocorre de diversas formas, e dependendo também do indivíduo, do grau que ele tem de conhecimento espiritual, isso quando eu achei interessante essa colocação, que é do que ele falou. Diz que você não deve perguntar ao deprimido, ou dizer ao afirmar ao deprimido, mas você, tão bonito, bom trabalho, uma condição financeira tão boa, você tem que conversar a enaltecer as coisas que a pessoa tem. E o deprimido quer saber nada disso. Né? Tem todo aquele processo de tratamento para a depressão. E que a gente vê que a depressão é uma doença grave, como vocês podem levar ao suicídio, é um passo para o suicídio, mas tem cura. Deixa que a pessoa busque, né? Tem a cura feita pela medicina, né? Através dos psiquiatras, com as medicações, com as terapias. E a parte espiritual, se a pessoa for voltada para ela. Tem dois pontos aí importantes nisso que você citou, que depois eu faço as ponderações. A primeira realmente é porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a doença do século. E ela atinge quaisquer pessoas independentes de religião, inclusive espíritas. Então, atinge qualquer um. E um dos mecanismos, como a gente está aqui analisando, preventivo, é esse trabalho de espiritualização profunda da pessoa, de superação de identificações com coisas materiais, pessoais e até de personalidade, como é esse estudo que a gente faz do despertamento da consciência. Então, isso que a gente está tendo aqui, inclusive, é um meio preventivo para qualquer um de nós, desde que leve a sério, de dificultar ou até impedir recaídas em processos depressivos. Porque quando a gente deixa de se identificar muito em termos de personalidade, sabe? De se achar uma pessoa que, puxa, eu faço muito bem, eu gasto muito tempo no espiritismo, então não pode acontecer tal desgraça comigo. Quando acontece uma desgraça e a pessoa, o ego dela, projeta para ela de que ela faz tanta coisa, é quando ela entra num nível de revolta interior e abre portas à depressão. Tudo resultado de projeção do ego. É por isso que quanto mais, em termos de meditação, de reflexão, a pessoa começa a trabalhar uma maneira profunda e espiritual de observar a vida e de sentir a vida, ela está se prevenindo ao ocorrer situações graves de cair em depressão, porque isso não depende de religião.
assim como também a questão do suicídio. O espírita mesmo, ele tem o esclarecimento racional, lógico, para jamais ele se suicidar. Mas a gente nem se surpreenda que já houve suicídios de espíritas e que sempre é possível haver. Porque uma coisa é o conhecimento racional e outra coisa, por exemplo, é o conhecimento reflexivo, vivencial. Então, qualquer um espírita que já tem um certo tempo de leitura, de conhecimento espírita, sabe que qualquer uma fuga no suicídio, através do suicídio, leva a uma saída falsa e insustentável. Por quê? Sabe que vai sofrer, continuar vivo na espiritualidade, que vai ter que voltar para a Terra e enfrentar aquela situação que fugiu. Ele sabe disso. Isso está no racional dele. Mas se um sofrimento grande na área emocional, afetiva dele ocorrer, o racional dele pode ficar em segundo plano e ele tem uma ação drástica. Então, isso independe da questão de religião. E é por isso que nós estamos tendo aqui todas as experiências de armazenamento, de fortalecimento do nosso eu profundo, são preventivas a isso. Porque, de certa maneira, concluindo aqui essas observações, se a gente for analisar bem, e isso é retratado nas obras de André Luiz, quando ela diz que, por exemplo, poucos espíritos são completistas, né? E vocês sabem o que é completista, né? Nós sabemos, né? É ter utilizado adequadamente no tempo certo a programação encarnatória de vida no corpo que ele teve antes de encarnar. É assim, a gente ter tido uma programação para viver 50 anos, por exemplo, ter vivido os 50 anos de forma equilibrada e adequada, de tal maneira que as nossas atitudes comportamentais ou emocionais não anteciparam a desencarnação. Então, para a gente ter uma ideia, poucos espíritos são completistas. A maioria atropela o período de reencarnação. Volta um pouco antes ou um pouco mais antes para a espiritualidade do que era o ideal para ele voltar. E qual é a causa disso? De forma sintética, chama-se suicídiozinhos indiretos. Só isso. Então a gente vive numa humanidade que, distanciada da essência do Evangelho do Cristo, através de suas escolhas pessoais, são, entre aspas, suicídiozinhos indiretos, que minam as forças, as energias vitais do corpo e fazem a pessoa voltar à espiritualidade antes do tempo ideal que era para voltar. Então, aqui, concluindo essa observação, o que é que nos chama a atenção? Que nós, qualquer um de nós, se não está trabalhando adequadamente os níveis de consciência que possui, através de ações comportamentais condizentes, procurando a busca expressiva do nível espiritual que traz, estará muitas vezes encurtando a sua encarnação, cometendo suicídio, que é o que leva, isso também é bem especificado nas obras de André Luiz, que é o que leva a uma certa passagem de tempo na espiritualidade pesada, nos umbrais da vida. Porque para o espírito que completa realmente o tempo dele, não há, em termos de despertamento espiritual, níveis de espiritualidade pesada para ele nutrir-se. Ele já adequadamente estará situado
em termos de equilíbrio e de harmonia com as conquistas que já logrou. Mas aqueles que encurtam é que muitas vezes passam um certo tempo, às vezes, preso à família terrena, sem entender muito bem o que houve, ou na espiritualidade próxima à terra, e em situações vibratórias pesadas que induzem aquela situação perceptiva do chamado umbral do livro Nosso Lar. É o resultado disso. Então vamos agora, depois de termos umas ideias sobre o que é o deslocamento, já passamos pela compensação, vamos ver agora a projeção. A repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetá-lo nos outros indivíduos, nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Então, o primeiro ponto aí de projeção, que tem um conceito assim mais elastecido do que o anterior que nós trabalhamos, que foi o deslocamento. Então, a repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetá-lo nos outros indivíduos, nas circunstâncias e lugares, evadindo-se da aceitação dos erros e da responsabilidade deles. Então, a culpa é do governo, ou a culpa é daquela pessoa desequilibrada que eu me encontrei com ela, ou a razão daquela atitude que eu tomei, eu não assumo ela não, porque eu não agiria daquele modo. Nós estamos trabalhando a projeção, mas a gente vai ainda esmiuçar para não ficar dúvidas sobre as diferenças. Se tropeça em uma pedra na rua, a culpa é da administração municipal. Se choca com outrem, a culpa é dele. A projeção alcança reações surpreendentes. Há uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais para projetá-las nos outros. Então, a projeção, ela também tem a ver com uma questão bem sutil e que é muito séria, que são aquelas aonde o inconsciente da pessoa gostaria de fazer algo que a consciência dela não permite, e ela condena aquilo na atitude dos outros de forma veemente. Uma vez teve uma pessoa, não sei, foi aqui do centro, que me contou alguém que hostilizava de forma muito expressiva um comportamento de outra pessoa, me parece que na área da homossexualidade, eu não tenho certeza, mas ela expressava o absurdo que era perante os conceitos que ela entendia como certos de comportamento e que se conflitava com aquela atitude do outro. Mais adiante a pessoa expressou isso. Ou se não, quando a gente vê alguém que, por exemplo, condena muito o adultério ou a traição que outro fez e expressa a condenação tão veemente que ali, de uma forma disfarçada, o ego está fazendo uma projeção daquilo que inconscientemente ele gostaria até de fazer. Não faz, porque há um mecanismo de censura nele, mas ele aproveita e fica condenando de forma expressiva no outro. Então, na verdade, isso fica muito bem claro para qualquer um de nós aqui, é que quando nós estamos harmonizados, de bem com a vida, trabalhando a espiritualidade em nós no nível adequado, despertando o nosso eu profundo, a gente entende que tudo está no seu lugar, as pessoas estão no seu lugar,
E a gente passa a ver a vida, as pessoas e as circunstâncias de um ponto de vista de misericórdia e de compreensão a tudo. Não que significa aprovação. Não é que a pessoa vai estar aprovando a atitude ou comportamento errado que alguém tome. Mas de maneira nenhuma ela vai assumir condenações veementes a ninguém. Porque ela saberá que se ela estiver expressando isso, ela tenha cuidado. Porque dentro dela, possivelmente é um inconsciente que está gritando e que gostaria que ela fizesse o mesmo. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado com isso, porque são mecanismos sutis. Se a gente vê, percebe que alguém está agindo errado, dentro das possibilidades de ajuda que a gente tenha, devemos ajudar. Mas não fique condenando expressamente as atitudes dos outros, porque você poderá fazer exatamente aquilo que condena muito do outro. Pois não. Isso aí que você está se recordando, a gente pode também ter a lembrança daqueles casos que ocorreram com uns rapazes lá em São Paulo, uns homossexuais, né, que pegaram uma lâmpada, o adolescente quebraram na cabeça de uma pessoa só porque ele era homossexual. Esses casos de violência também, quer dizer, no inconsciente, essas pessoas que agem dessa forma, elas também têm vontade de ser homossexual, agora não querem admitir para si. Como aqueles falsos moralistas também, que a gente vê. Sem dúvida. Que bota a moralidade lá em cima, quando você menos espera, o cara está fazendo maior besteira. Esse é o problema. Assim sempre, dessa natureza, né? Porque isso, eu acho que ao redor das empresas, na mídia e tal. E aí fica um aviso importante: tudo aquilo que nos chamar muito a atenção no comportamento de alguém, em termos de algo errado, tenha cuidado. Você está tendo a oportunidade de autoconhecer-se e procurar dentro de si quais são as causas reais de sua atitude muito condenatória. Né? Fica sempre esse aviso, né? Seja o que for, qualquer tipo de atitude ou comportamento que a criatura humana expressa, por mais desastrosa que seja, nós temos que ter a visão de compreender o contexto, expressar inclusive desapoio ou apoio, mas cuidado com as reprovações veementes. A gente já disse, né? Tudo isso aí se expressa aí, né? A parábola do argueiro, né? Exatamente, a questão do argueiro no olho. Enxerga muito os outros, nada de nos observar. E é claro que nessas atitudes é perfeitamente perceptível por qualquer um de nós os mecanismos de infelicidade que estão embutidos. Porque quando alguém gasta tempo ou deprecia a qualidade do ensejo em que se encontra para estar condenando veementemente os outros, ele já expressa que dentro dele algo não está bem. Algo não está bem. Porque estando dentro de um certo nível de harmonia e de paz interior, a pessoa enxerga a vida, as pessoas, de uma forma mais amistosa, mais compreensível, mais tolerante, mais fraterna. Porque tem ideia da fragilidade do comportamento, das atitudes humanas, né? É essa a questão. Eu acho que 99% da humanidade se enquadra nesse contexto, porque muitos observam mais os outros do que a si próprio. Muitos. É verdade. E isso
É por isso que essa humanidade, como havíamos dito, Geraldo, é a expressão conjunta de um grupo de infelizes. Uma sociedade materialista, face às contingências de instabilidade da vida humana, é uma sociedade infeliz. Não tem para onde. E esse fato que você falou também anteriormente da projeção, é uma coisa que eu acho que boa parte, ou a grande maioria, pratica. Né? Pratica, muita gente. Está fazendo uma coisa errada, não, eu fiz errado porque fulano me induziu, porque fulano tal, mas sempre transfere para o outro. Para não assumir Exatamente. a sua falha, o seu defeito. Né? E também, como você disse, chegar e pedir desculpas pelo ato e reconhecer que foi Exatamente. da sua natureza. Né? Então, aquela pessoa que persevera em criticar o outro irmão que é espírita, que vive comendo carne, porque não sabe comer carne dele. Nada. Olha, a doutrina eu ia dizendo, a doutrina espírita compreende. Olha, então vejamos de forma bem clara aqui, toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Então, muito importante a gente ter um olhar imenso de tolerância, de misericórdia em relação a tudo, né? E a todos. Porque, na verdade, se a gente percebe que algo de forma veemente quer se expressar, podemos ter algo bem dentro de nós, gerador eficaz de infelicidade. Sem dúvidas. Então é isso, né? Como o texto aqui deixa bem claro, toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele. A pessoa gostaria de fazer aquilo, mas o ego dela não aprova, mas o inconsciente dela quer gritar e ter uma oportunidade. No final do texto, torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Então isso é uma coisa muito séria, porque a gente tem que analisar essas oportunidades em que o nosso ego quer expressar condenação à atitude de alguém e analisar com a gente mesmo. O que é que isso está querendo disfarçar? Eu estou querendo enganar a quem? Porque a gente só estará conseguindo enganar a si mesmo. E lá dentro, o inconsciente não vê a hora de estourar. Vamos aqui para mais um slide. Pessoas existem que se dizem perturbadas pelas demais, perseguidas onde se encontram, desgostadas em toda parte, revelando caráter e comportamento paranoicos, assim projetando a animosidade que mantém em si próprias, nos outros indivíduos, sob a alegação de que não os estimam. Aí é um dos lados sutis desse estudo da projeção. Vamos analisar ele direitinho. Pessoas existem que se dizem perturbadas pelas demais,
perseguidas, né, onde se encontram, revelando caráter e comportamento paranoico. Não tem ninguém perseguindo ela, não tem ninguém mais ela, perante os conceitos internos que o seu ego gera, ela que entende que está sendo perseguida, assim projetando a animosidade que mantém em si própria nos outros indivíduos. Veja só, na realidade a pessoa não gosta dela mesma e mantém certos níveis de infelicidade pessoal que não percebe, mas projeta nos outros indivíduos, sob a alegação de que não os estimam, querendo dizer que a pessoa não é querida, que não gostam dela. Ela é que vive projetando aversão e arrogância a todo momento nos outros. É esse o problema. E isso também é visto como um mecanismo de projeção. Vamos aqui para o último slide da projeção, que diz isso. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. A projeção é facilmente identificável e pode ser combatida mediante honesta aceitação de si mesmo, de como se é, trabalhando-se para tornar-se melhor. Vamos analisar esse último slide. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Por exemplo, no caso que a nossa amiga citou, vamos dizer que eu fosse alguém que gostasse muito de uma alimentação carnívora, né? Assadinha, e aí eu gostando muito e não me dando direito, ficaria projetando nos outros a força, né, das deduções espíritas, o fato que fizesse os outros aderirem ao meu ponto de vista, né? Então, na verdade, voltando aqui ao contexto em termos de lição, e aqui a lição é muito grande, que é aquela, veja só. Cuidado se a gente habitualmente combate atitudes e comportamento nos outros. A não ser que, ao perceber isso, a gente use como mecanismos de autoconhecimento, de autoanálise, de procurar entender por que é que a gente está agindo assim. Porque por trás tem lição para a gente, não é para os outros. Mas, Soares, que muitas vezes as pessoas agem dessa forma por falta de esclarecimento. E desde que a pessoa tenha um esclarecimento e continua agindo, eu acho que já é diferente da pessoa que não tem esclarecimento. É o grande mal da humanidade, é a ignorância, a gente sabe disso. É não saber, errar e sofrer porque não sabia. A questão realmente só se torna aviltante quando a gente já sabia, já tinha experimentado e repete o erro. Porque aí não é, tem até uma frasezinha que andou pelo Facebook, aí não é destino, é escolha. Porque você já sabia que dava errado e repetiu o erro. Então a causa realmente maior do sofrimento da humanidade é a ignorância. A questão toda é que, em relação a esse assunto que nós estamos tratando aqui, ele entra para um campo bem delicado pelo seguinte, bem sutil pelo seguinte, porque o ego não gosta dessa história que a gente está tendo aqui, viu? Essa história que a gente está tendo aqui, o nosso ego, há uma parcela dentro de nós que não gosta muito dessa história, não. Porque essa história significa ele perder poder. Por trás desse ego que não gosta, existe uma estrutura, inclusive espiritual, que quer preservar. Inclusive associada aos espíritos desencarnados, amigos nossos do passado, ou perseguidores atuais.
porque eles utilizam justamente das fragilidades do ego, da persona nossa, para nos gerar situações de sofrimento. Então, essa área aqui, Geraldo, em especial, ela é um pouco delicada, porque mesmo conhecendo, se a gente não trabalhar ela adequadamente, o ego fará por onde a gente deixa isso de lado. Isso não merece maior reflexão. Eu já vim para o estudo, aprendi, já entendi o que é isso eu não vou ser vítima. E colocar a coisa como de segundo plano, porque aí a gente está fazendo o jogo do ego. Então o ego, e aqui é bom nós frisarmos, ele tem uma estrutura organizada, viu? Desde o psiquismo nosso, as interações magnéticas e espirituais que nos ligam aos desencarnados e aos encarnados também. Aí é que o problema aumenta. É porque o psiquismo nosso, a nossa mente, ela gera a todo momento associações vibratórias, compensadoras ou intensificadoras dos valores padrão. Por exemplo, nesse momento em que a nossa mente está pelo menos fazendo um esforço de estar no que chamam de vibrações alfa, nesse momento a gente tem um subsídio positivo para nos levantar. Quando a gente sair dessa reunião, que voltarmos para as nossas atividades comuns, aí a gente vai entrar em outro campo vibratório e magnético, que é o campo vibratório para baixar, arriar, para que os interesses do ego voltem a ter intensidade. Então, essa área que a gente está agora é sutil em relação ao conhecimento, porque mesmo tendo conhecimento, esse conhecimento pode ser alvo de dominação do ego, de subtração e colocado de lado. E aí a gente não aproveitar de forma real um nível mais elevado de vibrações, de interações com a espiritualidade mais constantes e em padrões elevados. Então, voltando aqui ao slide, para nós concluirmos essa questão da projeção, a projeção é facilmente identificável e pode ser combatida mediante honesta aceitação de si mesmo, de como se é, trabalhando-se para tornar-se melhor. Como a gente aqui já várias vezes andou conversando, tentando dialogar sobre o fato de que todo esse trabalho nosso de despertamento da consciência, de fortalecimento do self, não é um trabalho em termos de imputação de um material novo, de empurrar, de acreditar em algo novo que passe a ter valor. Não. Ele só ganha peso de perenidade porque é para ser estabelecido no campo de reciclagem, de trabalho dos valores psíquicos que a gente tem do passado, incorporando conteúdo novo, que paulatinamente vá modificando e reciclando o conteúdo velho. Então, como o texto aqui é dito por Joana, mediante honesta aceitação de si mesmo, a gente não vai negar os valores podres que a gente traz do passado, estão dentro de nós. De como se é, trabalhando-se para se tornar melhor. Ou seja, tendo a consciência necessária do projeto de reforma íntima, de renovação dos valores, que paulatinamente tem que ser estabelecido em nós. É um trabalho grande, porque se liga àquilo que a gente comentou no início do nosso estudo. Se liga ao quê? A querer libertar-se da escravidão, do ego, do eu,
que é a proposta maior do Evangelho do Cristo. Esse é o último slide do estudo que nós trouxemos hoje de projeção. Ficará para o nosso próximo encontro, introjeção e racionalização, que são os dois últimos. Introjeção e racionalização, que é mais dois mecanismos de fuga do ego. Vamos para a prece de encerramento do nosso estudo de hoje, né? Vou pedir aí a nossa irmã Clécia, que nos presenteou aí com a presença física e espiritual dela, para ser a intermediária da prece de encerramento. Que é uma semana de muita paz, muita ajuda, próxima e respeito.